O ex-senador Magno Malta participou de live com a deputada Carla Zambelli quando comentou a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo. Magno Malta apontou que, devido a exageros na condução de oitivas pelo relator Renan Calheiros, as testemunhas estão intimidadas e tendo seus direitos violados. Para Magno Malta, o direito de ficar em silêncio deveria ser respeitado. Malta disse: há um direito constitucional de não fazer provas contra si, de ficar em silêncio e ficar calado em qualquer situação. Ele pode invocar esse direito constitucional e não precisa nem de habeas corpus. Ir ao STF é chover no molhado, pedir uma coisa que ele já tem. O cidadão não é obrigado a falar. Quando Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, foi à CPI, ocorreu algo gravíssimo. Ele tem o direito de não falar. Malta considerou absurdo o pedido feito por Calheiros para prender o ex-secretário Fábio Weingarten. O ex-senador disse: você dar voz de prisão para um cidadão, a única chance é quando ele mente na CPI. Ele não mentiu em nenhum momento. O problema é que o relator queria mentorear para ele falar o que eles queriam ouvir. Apresentaram como uma montanha, mas a montanha pariu um rato. Apresentaram como quem iria derrubar o governo. Magno Malta considerou que a estratégia de Renan Calheiros voltou-se contra ele. Se você não tem prova material para confrontar, você não pode ter a esperança de que ele vai para lá para se incriminar. Não sei se combinaram mal, mas a emenda saiu pior que o soneto. O Renan ficou desmoralizado. Aziz não deu voz de prisão porque ele sabia que não tinha competência nem lei. Não está na Constituição o que queriam fazer com o rapaz. O ex-senador Magno Malta opinou: a CPI pode sim convocar o diretor da Polícia Federal. Ele é servidor público. Esse comportamento agressivo de tentar fazer o depoente falar o que você quer está errado. O problema com essa CPI é que ela começou fugindo do fato. O fato é desvio de dinheiro público. Focaram fora do fato, focaram em Jair Bolsonaro. O fato é o dinheiro federal que foi para municípios e estados a mando do STF. Quem tornou Bolsonaro rainha da Inglaterra? O STF. Esse é o foco da investigação, não pegar rodapé para tentar incriminar o presidente. O relator está com opinião pré-concebida. O presidente da CPI, Omar Aziz, fala como se o relatório já estivesse pronto. Isso cria ilegalidades. Veja trechos da participação de Magno Malta na live com a deputada Carla Zambelli. Eu abria a imagem e mostrava para ele. Então, esse comportamento agressivo de tentar fazer com que o depoente fale aquilo que você quer, está errado. Está errado. Ele não tem que falar o que você quer. Ou ele fala a verdade dele e você prova que é mentira, mas com fatos. O problema dessa CPI é que ela começou fugindo do fato. O fato é desvio de dinheiro público, ponto. Mas eles isso que eu queria te perguntar. Focaram fora do fato, focaram em Jair Bolsonaro. Quem é o fato? Exato. Os fatos são os governadores, são os prefeitos, é o dinheiro federal que foi para os municípios e para os estados. A mando de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Quem tornou Jair Bolsonaro rainha da Inglaterra? Supremo Tribunal Federal. Qual a ordem que deram a ele? Mandar o dinheiro. Ele mandou o dinheiro. O dinheiro foi desviado pelo consórcio do Nordeste, desviado por governadores, por prefeitos. Esse é o foco da investigação, e não pegar rodapé de jornal, não pegar revista Veja, revista Isto É, e querer que o cara fale aquilo que eles estão querendo para tentar incriminar o presidente. E veja bem, essa CPI está completamente inviabilizada. Eu vi uma entrevista do presidente senador Aziz. Ô Aziz, deixa eu te ensinar um negócio. Eu sou um leigo, parece até que tu é doutor, mas vou te ensinar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Presidente de CPI é um juiz. Você não fala do relatório da investigação. Você deu uma entrevista dizendo que vocês já detectou e que vocês já sabem o que é o problema disso. É porque Bolsonaro não queria a vacina. Não, Assis. O problema disso é desvio de dinheiro público. É roubo de dinheiro público que precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Como é que você antecipa um relatório antes da CPI acabar? Significa, presidente, é que o relatório está pronto e você já está falando para a mídia. Então, isso cria ilegalidades. E eu espero que o Ministério Público Federal, ao receber esse relatório, que é pífio,
É um rato parido pela montanha? É um rato parido pela montanha? Pífio, que o Ministério Público receba o relatório de vocês na quinta e jogue na sexta. Eu queria que você comentasse, Magno, algumas cenas que a gente viu aí. Uma delas que me chocou muito, acho que chocou muito as pessoas, foi do presidente da CPI da Covid, falando para o Fábio Van Harten que ele não tinha mais o poder atrás dele e que ele ia ficar abandonado, que era para ele falar, que ele ia se arrepender e que o futuro, tipo assim, querendo dizer assim, como se ele dissesse, olha, se você não falar, você vai se arrepender aqui porque você vai ser preso. E aí logo em seguida, eles inclusive pararam a CPI, né? Foi aquele momento que eu estava ali, até saiu na imprensa que eu fui brigar, na verdade eu só fui falar que eles estavam ameaçando o Fábio. E realmente depois eles ameaçaram de prender o Fábio, o Renan Calheiros ameaçou, assim, menos mal que o presidente não foi a cabo, né, que estava prendendo mesmo o Fábio. Mas você como presidente de CPI, como que é tratar um depoente? A gente tem também a diferença de tratamento entre o ministro da Saúde, Queiroga, e o Mandetta, né, como o Renan Calheiros trata como era morto o Mandetta e com bastante desrespeito Queiroga. Você como presidente de CPI que esteve aí presente em 2 CPIs e agora está acompanhando essa, o que você tem para dizer? E o senador Renan Calheiros, como ministro da Justiça, foi à CPI. Era o caso do Acre, um caso muito grave, que envolvia um ex-governador, foi um ex-assassinado, o outro que foi pego com um avião cheio de muamba, e tinha Idelbrando Pascoal, o deputado federal, coronel, que cerrava as pessoas, que matava as pessoas, e era muito importante ter o Ministério da Justiça, e o senador Renan foi à CPI como convidado, aceitou como ministro. Isso contradiz o que ele está dizendo agora, que não pode nem convocar, nem convidar ninguém que seja da Polícia Federal, que seja do Ministério Público. Pode sim, senador Renan. Todo servidor público é obrigado, se convocado, ele é obrigado a ir, o servidor público. Então aqui, o meu respeito ao PGR, se a subprocuradora foi convidada pela CPI, ela é funcionária pública, ela foi convidada, não foi convocada. Se fosse convidada, era obrigado a ir. E como convidada também. Por quê? Porque uma CPI já começa com provas materiais. Porque o sujeito, quando senta na mesa de uma CPI, seja como testemunha ou como convidado, ele está na desvantagem. E você tem que respeitar isso do cidadão. Então, há um direito constitucional. O direito constitucional é que ele pode não fazer prova contra si, ficar calado em qualquer situação. E ele pode evocar esse direito constitucional, não precisa nem de habeas corpus, não precisa nem de ir no Supremo, porque quando ele vai ao Supremo, é chover no molhado. Ele está pedindo uma coisa que ele já tem. E a CPI, o senador Aziz, aí nesse momento, como eu sempre fiz, ele é obrigado a ler ao ministro Mandetta. Quem comparar, isso aqui não é tribunal americano, o cidadão não é obrigado a falar. Ele não é obrigado a falar. Então, quando um ministro, ex-ministro da comunicação, secretário de comunicação do governo, o Fábio, esteve na CPI, o que ocorreu ali foi um desrespeito gravíssimo. Esse rapaz tem direitos constitucionais de não falar. Esses direitos constitucionais não incluem o relator, o presidente ou qualquer senador de deixar de perguntar, mesmo que ele não fale. Agora, você dá voz de prisão para um cidadão. A única chance de dar voz de prisão para um cidadão é quando ele mente à CPI. Eu acompanhei todo o depoimento. Ele não mentiu em nenhum momento. O grande problema é que o relator e o presidente queria mentorear o rapaz, mentorear ele, para que ele falasse aquilo que eles queriam ouvir. Só que eles apresentaram ele como uma montanha. E a montanha acabou parindo um rato. Uma montanha, amanhã o governo cai, amanhã o depoimento vai arrebentar. O rapaz foi lá, lúcido, falando baixo, não como eu que falo alto, gesticulando, e não mentiu. E a prisão feita em flagrante numa CPI é uma prisão afiançável. Para você ter uma ideia, na CPI do narcotráfico, eu fiz um depoimento de mais de 10 horas de um cara chamado Xande Negrão, dono da Medley,
ex-piloto de prova e tal, conhecido no Brasil, em Campinas. Ele levou para lá uns 20 advogados, sei lá, e levou uma classe de mais de 2.000 pessoas para ficar pelo lado de fora. Eu estava com as provas dele na minha mão, porque CPI não se faz assim. Porque eu tenho uma nota no jornal. Porque o senhor falou para a Veja. Não. Por isso que uma CPI tem que começar formando primeiro a sua assessoria, que deve compor Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual ou estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, para que quando você convidar alguém, trouxer alguém, você tenha prova material para poder confrontá-lo. Ora, se você não tem prova material para confrontá-lo, não pode ter a esperança de que o indivíduo vai para lá se incriminar. Todas as vezes que um depoente dizia a mim, eu evoco o meu direito constitucional de ficar calado, eu dizia, tudo bem. Só que a Constituição não diz que eu tenho que ficar calado. Eu vou te perguntar, mas eu vou fazer um trato com você. Você fica calado. E as perguntas que eu vou fazer de maneira tal que, se você ficar calado, está dizendo sim, ok? Era a minha capacidade de perguntar. E o cara me responder calado. Essa capacidade você tem que ter. E não obrigar o indivíduo a falar aquilo que você quer ouvir. Então, essa foi tão vexatória essa ordem de prisão ao Fábio, que eles suspendem a CPI e depois volta com o Aziz dizendo que não quer ser carcereiro de ninguém, delegado de ninguém. Eu não sei se eles combinaram mal a fala, porque a emenda ficou pior do que o soneto, muito pior, porque Aziz acaba desmoralizando o Renan. Quando você dá voz de prisão, tá dado, acabou, mas prova que o cara mentiu, porque o crime é afiançável. Então ele recebe voz de prisão, mas o presidente disse que não vai dar voz de prisão, porque ele não é delegado de ninguém. Aziz não deu voz de prisão, porque ele sabia que não tinha competência, nem lei, não está na Constituição, nem num papel de pão existe o que eles queriam fazer com o rapaz. Então, uma CPI, quando ela tem fato determinado, eu quero lembrar para você aqui, na hora que você quiser cortar minha palavra, pode cortar. Se quiser perguntar, pode perguntar, porque eu sou compulsivo. Eu vou falando, se a pessoa não me cortar, eu falo sozinho. Dizia ao advogado, você já conversou com o seu cliente? Ele dizia, já. Tudo bem, então o senhor não me atrapalha, porque eu vou dar ele 20 minutos, depois de 20 minutos eu começo a perguntar, ok? Porque o sujeito precisa falar a verdade dele. Muitas vezes o cara não é ouvido. O cara está sendo acusado, mas sai uma nota aqui, sai uma publicação ali, um jornal falou isso, outro falou isso, mas o cara não tem esse tempo de falar a verdade dele. Você dá o tempo de falar a verdade dele. Só que, quando eu ia para a CPI, eu tinha provas. Estava tudo no computador, estava tudo na minha mão. Eu inquiria o indivíduo sabendo que ele ia mentir e eu ia mandar ele ver vídeos, fotos, documentos de investigação já pronta. O que eu estou querendo dizer ao presidente da CPI e ao relator, com todo respeito aos anos de mandato deles, acho que o senador Renan tem muito mais mandato do que o Aziz, mandatos comandando o Senado, mandatos como parlamentar, e conhece tudo que eu estou falando. Então, veja, a CPI pode sim convocar o superintendente da Polícia Federal. Ele é servidor público. A CPI pode convidá-lo. É bacana convidar. E certamente ele aceitaria. Então é o seguinte, essa CPI de Manaus, eu só pude fazer qualquer operação e convocar as pessoas porque o delegado estava do meu lado com o laptop aberto. Quando a pessoa mentia para mim, eu abri o laptop e mostrava as investigações, mostrava as campanas, mostrava todas as imagens, todas as filmagens tal, da pessoa, certo? Da pessoa. Quando eu tive lá na terra de Romero Jucá, acho que é Amapá, né? Da Tereza Jucá, não sei se é Macapá, eu acho. Amapá mesmo, em que eu prendi o procurador-geral do Estado. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Já estamos ao vivo aqui, um pouquinho de atraso, peço desculpas, a gente teve alguns probleminhas técnicos,
mas estamos aqui já eu, Magno Malta e Filho da Lusa, que a vida me deu a oportunidade de conhecê-lo melhor. Eu conheci ele, né? Ele que não me conhecia. Ai, ai. Magno, é um grande prazer ter aqui você comigo e saber que você é esse grande homem que não desistiu do Brasil, que não desistiu da nossa gente e que tem nos ajudado tanto nos bastidores, né, conversando com a gente, aconselhando a gente, tanta coisa que você tem feito por nós. Te agradeço demais e hoje é um dia de te ouvir, né? Queria muito ouvir você e saber da sua opinião e tudo mais. Queria que você dissesse um oi pro pessoal e aí a gente vai apresentar um videozinho rápido de algumas imagens da comissão, porque a gente vai falar um pouquinho da comissão da CPI, mas aproveitando toda a experiência que o Magno Malta tem em CPIs. Pode falar aí, Magno. Prazer estar falando com você. Muito obrigado por a gente estar junto hoje aqui para falar desse assunto tão importante para o Brasil, que é a CPI, aliás, essa CPI em vigor, que é a CPI do Covid e muito mais do Bolsonaro do que do Covid, né? É um paredão com o Bolsonaro encostado nele. Obrigado pelo que você tem feito também como deputada federal, pela sua coragem, pela sua valentia, pelo seu destemor e pela conservadora que você e que tem por conta disso, tem o privilégio de andar nas ruas, né, de estar junto com o povo, né, porque o povo cristalizou, a água separou do óleo. O povo conservador, hoje nesse país, o povo cristão, está muito interessado em quem tem coragem de dar a cara, de falar em nome dele, sabe? De não ter medo de crítica, nem de apanhar em nome dele, sabe? E que não é volúvel nas suas posições, tem uma posição só e continua nessa posição. Então eu fico muito honrado de estar aqui, eu que acompanho o seu mandato. Muito obrigado por ter acompanhado os meus mandatos, as CPIs que eu comandei na minha vida, né? E certamente será uma live importante para o Brasil hoje, falar desse assunto. Vai ser mesmo.